Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, Professor Diogo Comba. E hoje eu venho falar com vocês sobre um poema do Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas do Brasil, um dos maiores poetas da língua portuguesa. O nome do poema é Cota Zero e ele é assim: Stop, a vida parou, ou foi o automóvel? Um poema pílula de Carlos Drummond de Andrade, do livro Alguma Poesia, publicado lá no iniciozinho da década de 30. É muito importante falar isso, início da década de 30. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vê um poema como esse, a gente acaba pensando, poxa, eu conseguiria fazer melhor, eu conseguiria escrever um pouco mais. Onde que isso é um poema? Cara, início da década de 30, quase 100 anos atrás. Nesse momento, Carlos Drummond de Andrade já estava imaginando o grande problema que não só o automóvel poderia ser, mas como também outros símbolos da modernidade, certo? Imagina só, você está precisando muito do seu carro, do seu automóvel, e de repente esse carro enguiça, de repente esse carro quebra. Parece que acaba com o seu dia. Porém, o carro aí é uma espécie de metonímia de parte pelo todo para outros símbolos da modernidade também. Que outros símbolos da modernidade podem ser esses? Pode ser o celular, que eu estou gravando aqui o meu vídeo, de repente você está assistindo ao meu vídeo. Pode ser a televisão, onde você quer assistir a um filme, quer ver as notícias. Pode ser o videogame, onde você quer se distrair, certo? Pode ser toda uma série de símbolos, de elementos da modernidade. Tudo isso nesse poema Cota Zero. Como assim Cota Zero? Quase que um esgotamento do Carlos Drummond de Andrade. Por que eu estou falando isso? Esse poema pode ser utilizado como referência literária, como uma abordagem literária, para agregar valor ao seu texto numa redação cujo tema seja, digamos assim, a mobilidade urbana, a dependência do celular, a relação da sociedade com a televisão, a relação da sociedade com o videogame. Tá vendo? 4 possibilidades de tema, tudo isso com esse poema Cota Zero do Carlos Drummond de Andrade. Repetindo, Cota Zero, stop, a vida parou ou foi o automóvel. Lembrando que se você for colocar esse poema lá no seu texto, principalmente no seu parágrafo de introdução, vale muito a pena você mencionar o título, colocar os versos divididos entre barras e comentar também que ele foi composto lá no início da década de 30, quase 100 anos atrás. Digamos assim que Carlos Drummond de Andrade foi um visionário ao já enxergar o carro e, quem sabe, outros elementos da modernidade como potenciais geradores de problema. O computador, por exemplo, né? O computador trouxe para nós problemas que jamais teríamos se ele não existisse. Você já deve ter ouvido falar em algo nesse sentido. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.